É impressionante o quanto que o caso do 8 de janeiro continua a produzir absurdo atrás de absurdo, mesmo depois de tantos anos, né? Agora a gente fica sabendo desse caso aqui de um empresário que foi condenado a 14 anos de cadeia porque fez um Pix de R$ 500 para ajudar os caminhoneiros, ou os ônibus que estavam indo para Brasília. Ele não sabia o que era, todo mundo estava falando que era para ajudar ônibus para fazer protesto em Brasília, fazer manifestação em Brasília. Ninguém falou em tentativa de golpe, ninguém falou em nada. O cara contribuiu com R$ 500, fez um Pix para ajudar os ônibus e agora 14 anos de cadeia. Cara, é uma coisa irreal. É o que eu falo para vocês. Se você sair da sua casa hoje, for na rua e matar uma pessoa no Brasil, você não pega 14 anos de cadeia. No entanto, o cara fez um Pix de R$ 500 para ajudar um ônibus que na cabeça dele, na imagem dele, era uma manifestação pacífica em Brasília e, segundo Alexandre de Moraes, o pessoal tentou um golpe em Brasília, o que não foi verdade também, tá? Ninguém tentou golpe naquele dia de 8 de janeiro, né? Assim, haviam pessoas que queriam golpe ali, mas aquilo ali não tinha nenhuma chance de dar um golpe, né? E agora o cara tá pegando 14 anos de cadeia por isso. Cara, é um absurdo completo, né? Eu vou falar também sobre o vídeo do Nicolas cobrando o Alcolumbre sobre isso, né? Ele fez um vídeo aqui, mais um vídeo cobrando o Alcolumbre por conta do PL da dosimetria, que está parado porque o Alcolumbre não quer convocar uma sessão para derrubar o veto do Lula sobre esse projeto. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Tu é Louco, Mestre Ancião Sabe Demais, X100 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, o Fernando Schuller traz mais uma dessas histórias absurdas do 8 de janeiro. Eu já falei para vocês, tem inúmeras histórias absurdas. Aliás, toda coisa é absurda nesse dia. A punição que o pessoal coloca é uma coisa sem sentido algum, né? Porque o que eles querem com isso? É o conceito de julgamento show. Eles sabem que essas pessoas, eles não querem punir essas pessoas por algum crime que elas tenham cometido. Eles querem dizer para o resto da população: jamais questionem o Xandão, não pode questionar nada da eleição, não pode fazer nada, não pode gostar do Bolsonaro, é proibido gostar do Bolsonaro. É isso, esse é o recado que eles querem passar. E o que eles passam no final, eles tentam passar esse recado, mas o recado que eles passam, na verdade, é que a gente não está nem aí para justiça, para lei, para nada, foda-se todo mundo, a gente quer punir pessoas que sejam contra a nossa ideologia. Olha esse caso aqui. R$ 500 mandados via Pix. Foi a ajuda do Alcides Ram para a vaquinha de ônibus que levou um grupo de manifestantes para Brasília antes do dia 8 de janeiro. Da turma do ônibus consta que pelo menos um deles teria depredado alguma coisa em Brasília. Han tem 71 anos, é desses pequenos empresários de descendência alemã que fizeram a força comunitária do interior de Santa Catarina. Alguém pode sugerir que ele sabia de tudo, que ele sabia que aquelas pessoas iam lá e iam ocupar Brasília, ocupar a Esplanada, ia sair fora do controle, ia depredar tudo, não sei o que lá, mas isso não é verdade. Dizer isso não passa de um patético cinismo. Ele contribuiu porque alguém pediu, porque era da comunidade e as manifestações são legítimas em uma democracia. Contribuiu porque era seu direito. Mas o fato é que ele foi condenado a 14 anos de prisão. Para uma parte das pessoas, tudo ok, 14 anos é até pouco. Não, é bolsonarista. Bate no Bolsonaro Xandão, bate nos bolsonaristas Xandão, tá a galera da esquerda comemorando. Nossa, isso aí, vai lá, quebra isso. Olha só, vou te falar um negócio. Isso não foi visto nem na época da ditadura militar, tá? Até o pessoal que apoiava a ditadura militar no Brasil em 64, não tinha ninguém batendo palma para quem fazia pau de arara com o pessoal esquerdista, né? Aqui, ó. Para uma parte da esquerda, toquei. Tudo certo, seria ser prisão perpétua, qualquer coisa pior para essa gente fascista, ainda mais de Santa Catarina, que passou Pix para financiar o golpe e coisa e tal. Cara, isso não tem lógica nenhuma, cara. Não tem nenhum sentido esse tipo de coisa. Aqui, ó, o pessoal perdeu o senso do absurdo, né? Não tem nenhuma indicação de que ele soubesse que havia um golpe em Brasília ou que iam tentar aquela manifestação de forma desordenada e coisa e tal. Ele contribuiu. Aí sabe o que aconteceu? Olha só o pessoal colocando aqui, ó. A denúncia da PGR contra os empresários que pagaram o valor do transporte dos manifestantes do dia 8 de janeiro é uma infinidade de absurdos, mas esse trecho específico é algo inexplicável. Olha só. A Polícia Federal, apesar de não ter localizado diálogos firmados pelo denunciado em razão da omissão de dados,
atestou que a ausência de mensagens no período da manifestação antidemocrática pode indicar omissão intencional de informação. Cara, olha que absurdo. A gente não achou nada que ligasse o cara à tentativa de golpe. É porque ele estava escondendo as coisas. Isso é óbvio, que mostra que ele estava escondendo as coisas para poder fazer o golpe. Cara, que absurdo é isso, cara. Meu amigo, para onde é que foi o direito no Brasil? Cadê o direito no Brasil? Onde é que estão os advogados nesse Brasil? Cadê os juízes de verdade nesse Brasil? Olha o absurdo que é isso, cara. Isso não tem lógica em lugar nenhum do mundo. Não tem lógica nem na língua escrita, quanto mais na lógica jurídica, cara. Desde quando o fato de que o cara não falou nada sobre revolta, sobre atacar prédio público e coisa e tal, significa que, na verdade, ele queria tudo isso, mas que escondeu as mensagens, ocultou as mensagens. Isso não tem absolutamente nenhuma lógica. É um absurdo que o Alexandre de Moraes está fazendo com esse caso, está destruindo o direito penal brasileiro, está destruindo o sentimento de justiça no Brasil. E o risco que essas pessoas não percebem é o seguinte, essa omissão, porque eu sei, na área de direito tem um monte de gente que não gosta do Bolsonaro. Tem um monte de gente que gosta do Lula. Não, porque isso aí mesmo, ninguém queria o Bolsonaro mesmo, tem que bater nesses golpistas mesmo, não sei o que lá, prende todo mundo. O que o pessoal não percebe é que está ficando óbvio que isso daqui é um julgamento partidário, não é um julgamento jurídico, é um julgamento político, porque a pessoa não gosta da outra parte e acha que tem que prender um cara que, caramba, ok, é um comerciante lá em Santa Catarina. Caramba, desde quando isso é demérito para alguém? Desde quando isso é uma coisa ruim? Desde quando apoiar um lado da política no Brasil se tornou uma coisa criminosa? Isso não faz sentido. Ninguém apoia Bolsonaro por causa de golpe. Ninguém queria golpe. O próprio Bolsonaro nunca deu golpe. E esse pessoal fica inventando essas coisas todas de uma maneira que, cara, é simplesmente nojento. E o pior, é o que eu falo para vocês, esse pessoal está ignorando que a justiça se faz com confiança. No momento que você trai a confiança do público, que o público deixa de acreditar na justiça, você não está minando só o Alexandre de Moraes. Não é só o Alexandre de Moraes que vai pegar cadeia, porque ele vai pegar cadeia por isso, eu não tenho dúvida nenhuma. Esse PGR que escreveu esse troço aqui e as pessoas que estão forçando esse golpe, esse inquérito do golpe, esse pessoal vai ter que responder juridicamente por isso. Porque é um absurdo o que eles estão fazendo. Tem que ter cadeia para o Alexandre de Moraes no final dessa história. Mas o problema não é só esse. O problema é que isso está desmoralizando toda a justiça brasileira. A forma como isso está sendo feita está desmoralizando o próprio senso de justiça no Brasil. E não ache que isso não vai ter volta, porque isso vai ter volta. O país é construído de baixo para cima, é o povo que eleva o país. Vocês acharem que não porque eu fiz aqui a regra e o Xandão definiu lá e assinou o documento e não sei o que lá, então tá tudo certo. Não, não há como qualquer estudante de primeiro ano de direito olhar para essa frase aqui e achar que isso tem alguma lógica. Não tem como qualquer pessoa na população achar razoável 14 anos por um Pix de R$500 que o cara nem sabia que o pessoal iria fazer golpe ou ia tentar alguma coisa lá. Se é que tentaram o golpe mesmo, não tem como justificar esse tipo de coisa. Isso daqui se soma ao caso lá da Débora do Batom, que pegou também 14 anos porque escreveu numa estátua alguma coisa. Caramba, que lógica tem isso? Que sentido faz isso nessa história toda? Isso é um julgamento show. Eles querem tentar ensinar uma lição para a população brasileira. Não pode gostar da direita, tem que ser esquerdista. Se você tem uma opinião diferente da esquerda no Brasil, você é culpado, 14 anos de cadeia. Isso jamais funcionou na história da humanidade e não vai funcionar agora. Agora, uma coisa muito importante, o Nicolas colocou num vídeo agora recentemente, falando sobre a questão da dosimetria, né? O Alcolumbre está devendo a votação, a convocação de uma sessão conjunta da Câmara do Senado para poder derrubar os vetos do Lula. Um dos vetos é o veto da dosimetria. Por que o Alcolumbre não quer fazer essa convocação? Porque sabe que no momento que fizer essa convocação, a CPI do Master vai ser instaurada. E o Alcolumbre está ligado ao Master, todo mundo sabe disso. Então o Alcolumbre está segurando essa porcaria dessa sessão a todo custo e com isso aumentando essa crueldade contra as pessoas do 8 de janeiro, pessoas simples como o senhor Alcides Ram e tantas outras pessoas do sul do Brasil, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, de todos os estados brasileiros, que foram pegos nessa sede de vingança da esquerda contra o Bolsonaro, e que eu falo para vocês, se vocês acham que isso está dando certo, que estão ganhando essa parada, vocês estão enganados, tá?
tanto o Alcolumbre, quanto o Alexandre de Moraes, quanto o Lula, quanto a esquerda brasileira, não perceberam o tamanho do problema que estão comprando. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.